A doutora Priscila May Delaney Masson é geógrafa formada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em sua atuação na Emplasa, desenvolveu base de dados cartográficas e temáticas para a região metropolitana de São Paulo. Foi responsável pela implantação da cartografia digital e do Sistema Cartográfico Metropolitano, da Agência Metropolitana da Baixada Santista e, juntamente com a Unidade de Tecnologia da Informação, pela implantação do Sistema de Informações Geográficas da Emplasa. Como gerente da Unidade de Cartografia da Emplasa, é gestora da primeira etapa do projeto de atualização cartográfica do Estado de São Paulo. Representa a Emplasa no Comitê de Normatização do Mapeamento Cadastral da CONCAR e no Fórum dos Estados, que desenvolvem projetos de cartografia com apoio do IBGE. É responsável, através do Fórum Sudeste, pela implantação da infraestrutura de dados espaciais pelo Estado de São Paulo. É um prazer trabalhar nesse projeto com vocês. Doutora Priscila, o Sistema Cartográfico Metropolitano foi um dos principais instrumentos para a implantação e o desenvolvimento do planejamento metropolitano. A senhora trabalhou em diferentes momentos da produção técnica cartográfica. Quais os projetos mais marcantes nessa fase? Tive a oportunidade de trabalhar com a cartografia temática nos projetos de expansão da área urbanizada, no uso e ocupação do solo. Então, bases de dados muito importantes para a questão de planejamento e não só utilizadas dentro da Emplasa, elas são utilizadas muito fora da Emplasa também por outros órgãos e estudantes. Alguns projetos como setores censitários, por exemplo, que são bases também muito importantes na área de planejamento. Trabalhei no começo da cartografia digital também, então foi um momento muito importante, um aprendizado muito importante. E naquele mesmo momento a gente já estava investigando muito a questão o cadastro técnico municipal, então sistemas de informação geográfica, então a gente veio já trabalhando há muito tempo nisso daí. Então esses daí são projetos muito importantes para nós na área de cartografia. Do seu ponto de vista, e considerando a evolução tecnológica, de que maneira a Emplasa vem trabalhando na busca de produtos tecnologicamente de qualidade para o usuário? A Emplasa vem trabalhando muito, vamos dizer, na última década, praticamente, a gente evoluiu muito, eu acho, na questão de sistemas de informação. Então, teve um investimento muito grande de governo na implantação de uma central de dados, vamos dizer, onde toda a Emplasa tem acesso. Então, toda a produção da Emplasa, a utilização dela é otimizada na medida em que todos têm acesso às mesmas versões e podem trabalhar com as mesmas informações. Então, isso é uma coisa que foi uma evolução para nós, que precisou de um grande investimento, modelagem de dados. Então, eu acho que internamente na Emplasa, hoje, nós estamos muito bem instalados. Demorou muito esse investimento, né? Foi um sofrimento enquanto a gente não teve, mas hoje podemos dizer que somos uma das empresas mais bem instaladas nessa área de geo. Doutora Priscila, acredita que hoje, levando em conta os saltos tecnológicos ocorridos em geral e na cartografia, uma empresa pública como a Emplasa consiga acompanhar essa mudança de patamar tecnológico? Olha, a questão de tecnologia é uma coisa importante, é que você constantemente precisa estar atualizado. Se você está atualizado hoje, amanhã você já não está. E existe uma necessidade de haver muito investimento. Então, investimento até para você adquirir conhecimento, você ter tempo de adquirir. Quer dizer, a Emplasa tem uma necessidade na área de cartografia, especialmente no começo, que a gente dedicava muito tempo ao aprendizado, né? E, por outro lado, você precisa ter um investimento, porque quando você fala de tecnologia, você está falando de dinheiro. Então, a nossa área de cartografia sempre foi a área que teve os equipamentos mais, vamos dizer, capacitados, capacidade de processamento, as redes têm que ser grandes, tudo que a gente demanda muito dinheiro. Então, tem
uma necessidade de ter um investimento, porque senão você não acompanha. Na área da cartografia, o que conta mais é a qualidade tecnológica? Depende da tecnologia? Então, existe uma dependência muito grande de tecnologia. Hoje, o projeto Mapeia, por exemplo, teve a oportunidade, em função de quem ganhou as licitações, que é a Topocartes, de fazer uso da melhor tecnologia disponível. Então, hoje, realmente, ter as melhores câmeras digitais, ter todos os softwares que a gente tem. Nós tivemos a oportunidade de ter um jato trabalhando para a gente. São 7 equipamentos que funcionam todos de uma única vez. A constelação de satélites, os GPS. Então, tudo isso é pura tecnologia. Então, para você produzir um produto de boa qualidade, com precisão posicional, você precisa de muito investimento e muita tecnologia. Doutora Priscila, muitas vezes os produtos geoespaciais reúnem a produção de vários setores da empresa e de vários órgãos, em vários formatos e em várias plataformas. Comente isso. Então, eu vivi um momento no passado, no início da cartografia digital, em que as empresas de software, elas produziam o que a gente chamava de formatos proprietários. Então, se você tinha um sistema e eu tinha outro, eles jamais se conversavam. Então, era um problema gravíssimo. Foi um momento, vamos dizer, tecnicamente muito infeliz. Agora, eu posso dizer que talvez 10, 15 anos para cá, já existe uma consciência das próprias instituições de que elas têm que, um formato tem que ser, todos os formatos têm que ser lidos. Então, já existe um consórcio OGC que a gente fala, OpenGIS Consortium, que reúne todas essas instituições produtoras de todos os segmentos envolvidos, vamos dizer, internacionalmente. Elas pensam no futuro, elas estabelecem os formatos padrão para se trabalhar. Então, hoje é uma outra realidade. Vamos dizer, nós vencemos esse problema de formatos e tudo já está padronizado. Quer dizer, saímos dessa verdadeira assombração que foi um dia. Como oferecer um produto de qualidade? Com muito investimento. Antes de mais nada, muito investimento. Como empresa pública, quer dizer, existe uma necessidade, primeiro, de manter a informação atualizada. Então, esse é um desafio muito grande. A gente tem que manter a conscientização de que o próprio governo é a maior demanda de informações, é a maior demanda de cartografia. Quer dizer, acho que a gente viveu um momento em que não havia essa consciência. Hoje há essa consciência. Talvez o Google tenha ajudado, uma série de coisas tenham ajudado. Mas a verdade é que, às vezes, nós já passamos muitos anos em que a gente teve que convencer que o próprio governo precisava disso. E quando eu falo governo, não é governo em plazo, é governo, não é só para o planejamento, né? A área de cartografia, desde sempre, ela é uma área meio dentro da empresa e ela é uma área fim para outros órgãos. Então, a gente tem uma demanda muito, muito grande de usuários do sistema cartográfico metropolitano, no sentido de seção de bases, as bases servem, os mapas, para instruir processos jurídicos, processos administrativos. Então, a gente tem uma demanda muito grande, às vezes 20, 30 pessoas por dia. Na quarta-feira, quinta-feira do carnaval, tem gente lá na fila. Então, é uma demanda que não para. Há demandas não atendidas pelo serviço de cartografia? Olha, eu posso dizer que sempre haverá demandas não atendidas. Porque se você pensar numa metrópole como São Paulo, um município como São Paulo, no que nós tiramos uma fotografia, 10 ruas já foram criadas. Até que a fotografia chegue a mim, 10 novas ruas saíram. Então, existe uma demanda muito importante que é de manter a informação atualizada. E não só da cartografia, quer dizer, tudo que se alia a ela, todas as informações que estão sendo geradas sobre a cartografia, né? Então, atendemos muita gente, a gente sabe que atende, tem um respeito muito grande dos órgãos, do público, da ouvidoria, vamos dizer, pela quantidade de coisa que a gente atende, eu acho que a gente consegue atender bem. Há informações que, claro, a gente não consegue atender. Então, a Emplaza está desenvolvendo agora um projeto muito, muito grande, que é de cobertura do estado inteiro. Então, aviões voando o estado inteiro, 250 mil quilômetros. Fizemos voo, o apoio e a aerotriangulação do estado inteiro. Temos já contratados ortofotos feitas sobre modelo digital de superfície. Então, o que é isso? É um fundo de imagens, como a gente vê no Google, em que a gente consegue ter um conhecimento da realidade do estado neste momento. Então, nós conseguimos fazer
o que a gente chama em 2 janelas climáticas, quer dizer, quando o tempo está bom. Então, é mais ou menos abril a setembro, outubro. Em 2 anos, a gente conseguiu fazer a cobertura e todos esses serviços para o estado inteirinho. Doutora Priscila, a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e as novas condições institucionais hoje existentes, com a criação de novas entidades regionais, ampliação do escopo de trabalho da Emplasa, esse conjunto de fatores, na sua opinião, podem trazer uma certa perenidade ao planejamento metropolitano? Não, com certeza dão. Quer dizer, a gente não parece, mas assim, na área de cartografia a gente sente toda a necessidade de você ter as resoluções, você ter atribuições. Então, essa questão de ter, como eu falo, uma secretaria só para nós, né, que a gente teve há 30 e tantos anos atrás, eu vi essa Secretaria de Negócios Metropolitanos funcionar, era muito bonito. A gente tinha um plenário com todos os secretários, todos os prefeitos, então era um momento interessante, até porque a gente estava no meio de final de ditadura, né? Então, ter essa participação popular, hoje a gente estava ouvindo o Aguni hoje de manhã, e o programa de gestão, né, do conhecimento, então essa necessidade que existe de comunicação, né? Então, eu acho que essa secretaria vem com um peso muito grande, né, uma capacidade de articular os órgãos, quer dizer, a questão de planejamento depende dessa articulação, né? Precisa ser uma secretaria forte, a gente sente que ela é, né? E com certeza todo esse arcabouço, vamos dizer, institucional, vai contribuir com o planejamento. Continuando essa linha de raciocínio, na sua opinião, então, essa institucionalidade jurídico-local é determinante? É determinante, com certeza ela é determinante. A gente precisa disso tudo, precisa. Doutora Priscila, no Brasil, e mais especificamente em São Paulo, planejar poderá se viabilizar? Não, com certeza, estando na Emplasa, não posso negar que tenho esperança, que a área de planejamento é uma paixão para mim. Sempre trabalhei na produção de dados para o planejamento, mas com certeza São Paulo tem jeito, a gente precisa melhorar, né? Precisa melhorar a cidade, acho que a qualidade de vida é uma coisa importantíssima, nós estamos perdendo muito disso em São Paulo, e não para o cidadão só, mas para as empresas, quer dizer, a gente precisa de um foco nas regiões metropolitanas na cidade de São Paulo. Como analisa a atuação da Emplasa na área de cartografia, claro, no passado e nos dias de hoje? Então, no passado, bem no início, foi interessante porque na época do GEGRAN, que antecedeu a Emplasa, a gente teve um investimento do governo naquele momento muitíssimo importante, uma coisa inimaginável hoje, até nas centenas de bilhões que a gente gastaria nisso, porque foram geradas bases cartográficas na escala 1/2000, um nível de detalhe imenso, você tem uma quadra desse tamanho, e foi produzido para todas as áreas urbanizadas da região metropolitana de São Paulo. Então, um nível de detalhe imenso, para você ter uma ideia, essas bases ainda são 1/4 de tudo que a gente usa na Emplasa, que é procurado na Emplasa, para poder utilizar. Então, naquele momento foi uma coisa muito importante que foi gerada e, vamos dizer, a gente teve um vácuo de investimento do governo, podemos falar por várias razões, que não interessa agora, mas houve um vácuo de investimento. Então, isso fez com que, vamos dizer, a área de cartografia do governo, de todos os entes que trabalhavam com bases da Emplasa, dessa região, ficassem sem apoio para o trabalho. Então, uma consequência foi que vários órgãos começaram a fazer e aí a gente teve, não um problema de formatos, a gente teve um problema das bases estarem incompatíveis. Então, nada bate com nada, tudo precisa ser refeito. Isso eu posso dizer que foi um dos infernos que a gente viveu também. Então, vamos dizer, lá no começo a gente teve um grande investimento, teve um vácuo, e agora, mais recentemente, vamos dizer, uma grande consciência que eu acho que se criou nas secretarias em que tivemos atrelados, 2004, 2008, a consciência da necessidade de utilizar bases cartográficas até para a ação do poder público. Porque a gente teve secretarias que precisavam de informações até para aplicar políticas públicas, por exemplo, de incentivo à educação, para não entrar no detalhe do que a gente não conseguiu fazer, e simplesmente a gente não conseguia dar um valor a mais para um professor, por exemplo, porque as bases de dados não casavam, você não tinha como dar a resposta, que já tinha até uma lei aprovada para fazer, e pela, vamos dizer, inconsistência das bases cartográficas, a gente não conseguia
fazer funcionar essa questão pública. Que recado gostaria de deixar para o administrador público? Como cidadã, como cidadã, que a gente precisa de uma atenção muito grande, especialmente para a qualidade de vida nas metrópoles. A gente sabe que São Paulo está perdendo, está deixando de ser competitiva, mas essencialmente eu acho que tem que ter um foco na qualidade de vida. Quer dizer, as pessoas estão sofrendo muito no transporte, a falta de transporte público, na qualidade do ar, na qualidade da água, estamos ficando sem água. Então precisa haver uma concentração, uma articulação muito grande para que tudo isso melhore. Então, meu recado é esse. E investimento na área de cartografia constante. E para a comunidade técnica? Para a comunidade técnica, como responsável pela cartografia hoje e até o momento nessa primeira etapa do projeto Mapeia, nos aguardem um pouquinho, estamos fazendo melhor, estamos fazendo uma bela base cartográfica. Eu acho que essa produção que a gente fez nos últimos 2 anos foi muito, muito boa, muito significante. E a gente está aguardando agora investimentos para a segunda etapa, onde a gente deve produzir as bases cartográficas para região metropolitana de São Paulo, as 3 regiões e a macrometrópole como um todo. Chegamos à última pergunta. Como vê a área de cartografia neste momento e no futuro? Olha, eu entendo que agora a gente esteja construindo um bom futuro. Eu acho que esse investimento que foi feito nesses últimos anos, a consciência do governo de que precisa desses dados e, vamos dizer, a gente tem um conhecimento, uma articulação até nacional, a gente teve uma articulação importante para o início desse projeto, quer dizer, foram chamados órgãos da Secretaria CEP naquele momento, até para levantar o que a gente precisava, o que os órgãos precisavam. A gente desenhou a segunda etapa desse mapeamento, do projeto Mapeia, projeto de atualização cartográfica, e fez uma consulta pública, quer dizer, um pouco era ver se as empresas tinham entendido, se tinham dúvida, mas essencialmente para que os órgãos vissem se aquilo tudo que a gente estava desenhando, aquilo tudo, eu falo assim, são bem umas 300 folhas, né? A gente demora muito tempo para fazer isso, e tudo, vamos dizer, em cima de decretos super recentes, vamos dizer, de toda a legislação nacional, né? E então, uma ideia era até levantar se os órgãos estão satisfeitos, precisam de mais alguma coisa, porque um pouco ainda é da cartografia tradicional. Mas a gente, como usuário de cartografia, como usuário de bases de dados geoespaciais, vamos dizer, nós temos muito a consciência do que precisa ter de informação. Então, foi importante também submeter aos órgãos e saber que praticamente tudo que a gente tinha desenhado naquelas 300 folhas, primeiro, estava bem claro para os órgãos, atendia a demanda deles e, pelo lado das empresas, também teve muito pouca dúvida. Então, para nós foi muito importante essa consulta pública e ter a resposta de que estava adequado o que a gente está prevendo fazer. Muito obrigado pelo seu depoimento, muito interessante. A senhora está com a palavra para apresentar as suas despedidas. É importante poder trazer assim, um pouco da opinião da gente, né? Um pouco da história. As perguntas também são interessantes. Espero que as próximas gerações deem conta, né, desse recado, porque a gente sofre um tanto para fazer tudo isso, né? E, enfim, e conto muito com a Implaza nesse novo momento, esse momento da secretaria, essa atenção que eu tenho certeza que nós vamos receber, o planejamento vai receber, o cidadão vai receber. Então, conto bastante com esse novo momento do governo e das próprias pessoas que moram nas regiões metropolitanas. Então, gostaria, para finalizar, de trazer uma mensagem para os nossos administradores públicos, que pela primeira vez na história o governo tem a oportunidade de gerar uma base única de informações, oficial e completa, para o uso comum e feita para o estado inteiro de São Paulo. Então, essa oportunidade a gente não pode perder. Muito obrigada.